A televisão que se ligou sozinha. Atenção, esse caso é real. Meus pais estavam viajando e estava apenas eu e meu namorado na casa. O primeiro andar estava em obras, quase todo destruído, mas ainda tinha uma parte na cozinha que dava para a gente usar. Nessa parte, tinha uma televisão na parede. Eu e meu namorado estávamos dormindo no segundo andar, era umas 3, 4 horas da manhã, quando escutamos um barulho muito alto de pessoas conversando lá embaixo. Então desci para ver o que era o barulho. Era a televisão ligada no último volume. Eu procurei o controle para desligar e achei no meio da bagunça, mas ele não funcionava. Tive que subir na cadeira e desligar ela da tomada. Não faço a mínima ideia do que ligou a TV. Ela não tinha programador de ligar em certo horário, pois ela era antiga. Além disso, estava no último volume. Nunca colocamos ela tão alta assim. E aí? Quais seriam as reações de vocês? A verdadeira história de Granny. Ela era conhecida por ser uma velha ranzinza e pouco sociável, mas na verdade ela era uma velhota viciada em bingo, adorava sacanear as crianças da vizinhança do Brooklyn em 1980. Depois de 30 anos de casada, Granny descobriu a traição de seu esposo Jairo com sua vizinha Gertrudes. Frustrada, enlouquecida, Granny envenena a xícara de seu marido. Os dois diariamente bebiam chá ao fim da tarde. Jairo troca a xícara de chá com o objetivo de diluir seu Viagra. A única xícara com uma colher era de Granny. Sem desconfiar, Granny vai dormir e seu marido Jairo vai até Gertrudes, a sua vizinha, como fazia de costume toda noite. Após a morte de Granny, moradores relatam a aparição da mesma na janela de sua casa. E aí? Teriam coragem de jogar esse jogo? O jogo macabro do Sonic. A creepypasta que deu origem ao jogo foi criada por um internauta conhecido como JCDiena em 2011. Um adolescente teria recebido um CD misterioso e até mesmo amaldiçoado com o nome Sonic.exe. O jovem decide jogar e logo percebe que não é possível controlar Sonic, apenas os personagens Tails, Knuckles e Eggman. Em um momento, eles se deparam com uma versão sombria e assustadora do Sonic, que acaba os matando. No início de cada estágio, tudo está aparentemente tranquilo, até o jogador se deparar com manchas de sangue e corpos mutilados pelo caminho. Basta andar mais um pouco e pronto, os personagens se deparam com essa versão macabra de Sonic. Após o jogador concluir esses 3 cenários, uma tela mostra que o Sonic macabro realmente matou os personagens, e outra contém uma imagem dele com a seguinte mensagem: I am God. E aí? Teriam coragem de jogar essa versão macabra do jogo? O ET de Varginha. Um dos casos mais misteriosos do Brasil aconteceu em 1996, na hoje famosa Varginha, em Minas Gerais. 3 garotas adolescentes alegaram ter visto um ser estranho, baixinho e de olhos vermelhos. Pela descrição, ufólogos afirmaram se tratar de um extraterrestre. Em paralelo, um casal de agricultores relatou a presença de algo que parecia ser um OVNI, objeto voador não identificado. Outros fatos misteriosos aconteceram na cidade na mesma época. Animais do zoológico da cidade faleceram sem motivo aparente e um policial também morreu em condições misteriosas. 2 décadas depois, ninguém sabe se o ET de Varginha é mesmo um ET, se é um fato ou uma lenda. E aí? Vocês acreditam em extraterrestres? Os palhaços que sequestravam crianças. Em 1995, estudantes de todo o Brasil se assustavam com a história da gangue dos palhaços que circulavam em uma Kombi azul. Eles ofereciam doces às crianças e as levavam no veículo, para nunca mais serem encontradas. Diz a lenda que eles vendiam os órgãos delas, mesclando-se à lenda do cara que acorda na banheira de gelo. Tudo começou com Aline, uma menina de 11 anos da cidade de Carapicuíba, em São Paulo, que estava desaparecida desde dia 31 de março de 1995. A partir daí, o boato que ela teria sido vítima do bando dos palhaços se espalhou pelo estado. E aí, vocês têm medo de palhaços? A lenda do poço que grita. Em um sítio morava uma família. Nessa época, os pais eram muito rígidos, e depois do filho ter cometido um erro, o pai, para castigá-lo, trancou ele num poço no qual o filho tinha muito medo. Então o pai trancou ele lá e deixou pelo resto da noite. E toda vez que o filho fazia algo de errado, o pai trancava ele no poço. Então, num desses castigos, ao ir de manhã tirar o seu filho para ajudar no sítio, o pai o encontrou morto. O povo que morava nas redondezas não aceitaram isso, e como revolta, trancaram o pai e a mãe no poço e os deixaram lá até a morte. Depois de alguns anos, coisas estranhas começaram a acontecer. Pessoas ouviam gritos vindo do poço. Alguns diziam ser o grito de arrependimento do pai e da mãe. Não se sabe ao certo. E aí? Sabem que filme é esse? Os suicídios de Lavender Town. Foi um pico de suicídios e doenças das crianças entre a idade de 7 e 12, logo após o lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em volta de 27 de fevereiro de 1996. Esses suicídios e doenças só ocorreram depois que as crianças que jogaram o jogo chegaram a Lavender Town, cujo tema musical tiveram frequências muito altas, que os estudos mostraram que apenas as crianças e adolescentes jovens podem ouvir. Devido ao som de Lavender Town, pelo menos 2 centenas de crianças supostamente cometeram suicídio e muito mais desenvolveram doenças e aflições.
As crianças que cometeram suicídio geralmente o fizeram por enforcamento ou saltando de alturas. Após o incidente de Lavender Town, os programadores fixaram a música de Lavender Town com uma frequência menor, para as crianças não serem mais afetadas por ela. E aí, teria coragem de escutar a música de Lavender Town? O suicídio da sereia. No conto original de Hans Christian, a sereia é uma jovem que se apaixona por um príncipe humano. Para conquistá-lo, a menina faz um acordo com uma bruxa que lhe dá um par de pernas em troca de sua bela voz. Ao invés de conceder a sua voz, ela tem a língua cortada e, por isso, não pode falar. As pernas novas doem terrivelmente como se ela andasse sobre cacos de vidro. Caso ela não consiga o beijo verdadeiro, ela morre. O príncipe se casa com outra, e ela quer voltar para o fundo do mar. Para se tornar sereia, basta assassinar o príncipe e deixar o sangue dele cair sobre seus pés. Mas a sereia não consegue matá-lo. Ela se joga no mar e se transforma em espuma. E aí, sabe quem sou eu? Um dos crimes mais violentos dos Estados Unidos. Os assassinatos aconteceram na noite do dia 13 de novembro de 1974, quando 6 membros da família Delfell foram mortos na casa, situada na 112 no vilarejo de Amityville, em Nova York. Entre as vítimas estavam os pais Ronald e Louise e 4 filhos do casal. Todos foram mortos a tiros enquanto dormiam, e o único sobrevivente do massacre foi o filho mais velho, Ronald Jr. Ronald foi levado à delegacia para interrogatório e, apesar de negar seu envolvimento nos crimes em primeiro momento, no dia seguinte confessou os assassinatos. Depois de ser preso, como Ronald perdeu o direito de herdar a residência da família, ela foi posta à venda e George e Kate Lutz compraram a casa e se mudaram para lá com os 3 filhos. Durante o tempo em que estiveram na casa, eles testemunharam aparições, ouviram vozes, encontraram crucifixos invertidos, presenciaram atividades sobrenaturais. E aí, sabem que filme é esse? O Exorcismo de Emily Rose. Anneliese Michael era uma alemã muito católica, até que na década de 1970 começou a ter problemas psicológicos, como depressão, delírios e atos psicóticos. Durante seu tratamento hospitalar, a jovem tomou as mais altas medicações, mas mesmo assim sua condição clínica piorava. Ela começou a destruir objetos religiosos, se mutilar além de se alimentar de aranhas, e a atitude extrema de beber sua própria urina. Em 1974, o padre da paróquia Ernest Alt começou a acompanhar o caso, e após algum tempo pediu para o bispo de Augsburg para começar o ritual de exorcismo. Se iniciaram sessões de exorcismo. Durante elas, ela diz estar possuída por 6 demônios: Lúcifer, Caim, Judas, Nero, Hitler e o padre Fleischmann. Anneliese realizou muitos rituais, estava muito abatida, não se alimentava, tinha sérias lesões. No dia 1º de julho de 1976, ela faleceu enquanto dormia, aos 23 anos de idade. Existem áudios reais das sessões de exorcismo. E aí, teriam coragem de ouvir? A criatura que emite diferentes sons. É uma criatura humanoide e esguia de 12 metros de altura com 2 sirenes na cabeça. Seus braços são tão longos quanto suas pernas. A primeira representação dele foi em um cemitério, onde apareceu uma fotografia sua no meio dos túmulos. Ele atrai suas vítimas com as vozes de seus entes queridos. Como esperado, a criatura é muito hostil e perigosa. Está localizada principalmente em cidades rurais e áreas de madeira. As suas vítimas são viajantes perdidos, caminhantes e até crianças pequenas. Como ele pode se misturar muito bem com as árvores, as pessoas nem o percebem. Então, ele pode fazer seu ataque brutal a qualquer momento, enquanto os gritos das vítimas estão sendo tocados pelas sirenes. Seus sons ecoam na mente das vítimas e criam uma visão clara de não ter muito tempo. O coração da vítima também começa a bater rapidamente quando ele está por perto. E aí, sabe quem sou eu? O palhaço da caixa misteriosa. Tudo começa quando Isaac ficou triste porque não tinha nenhum amigo para brincar, e foi até o porão, quando de repente Isaac se depara com uma caixa diferente. Isaac ignorou o aviso e girou a manivela que abria a caixa. Havia um palhaço chamado Jack que estava preso naquela caixa por 20 anos. Após a morte de seus pais, Isaac voltou para sua antiga casa como herdeiro. A partir daí, ele começou a desenvolver um perfil muito perigoso. Isaac decidiu que transformaria sua casa em uma espécie de sala de jogos onde levaria suas vítimas para torturá-las. Jack, da caixa de madeira, observou tudo o que aconteceu. Neste ponto da história, demonstrar a evolução de um ser frágil para outro cruel e ganancioso por sangue. Depois de escapar da caixa e mostrar Isaac como seu amigo de infância, ambos se envolveram em um confronto com um resultado fatal. No final, a polícia encontrou Isaac morto e quase desfigurado devido à violência exercida pelo palhaço. E aí, sabe quem sou eu? Episódio perdido, a morte de Bart. Tudo começa em uma simples viagem de avião, porém os personagens parecem bastante transtornados. Quando o avião estava prestes a decolar, Bart acaba sem querer quebrando a janela do avião e sendo puxado para fora. Então aparece apenas uma imagem muito realista do personagem ferido e morto no chão. Até que a cena muda para a mesa da família Simpson, onde estão todos chorando muito. A cena fica tensa, o choro fica cada vez mais alto e se mistura com murmúrios, que após algum tempo termina com a cena.
Então é mostrada a passagem do tempo de exatos 1 ano. Os personagens continuam chorando, porém bastante magros e sombrios. Depois disso, toda a família vai até o cemitério de Springfield para visitar o túmulo de Bart. Porém, quando os personagens chegam ao local, o telespectador é surpreendido com a terrível imagem de Bart morto novamente, mais uma vez com seu corpo deformado. E aí, teria coragem de ver esse episódio perdido? O Estripador de Gainesville. Danny nasceu em 1954 no estado de Louisiana. Ele sofria abusos de seu pai. Aos 23 anos, Danny discutiu com sua esposa e ameaçou matá-la, o que levou a um divórcio. Em maio de 1990, o assassino tentou tirar a vida de seu pai com 2 tiros. James sobreviveu, mas perdeu um olho e uma orelha. Em Gainesville, 2 jovens estudantes chamaram a atenção de Danny, Sonja e Christina. O serial killer seguiu a dupla até a residência onde moravam juntas, amarrou ambas e usou fita adesiva para cobrir suas bocas. Não demorou muito para que a pequena cidade de Gainesville entrasse em pânico com a informação de que havia um serial killer solto por lá. As últimas vítimas de Danny foram Tracy Pauls e Manuel Taboada, estudantes de 23 anos. Danny só foi capturado em setembro de 1990. Após confessar seus crimes, Danny foi executado em 2006. Enquanto caminhava para a morte, suas últimas palavras foram: "Ninguém é maior que tu, Senhor, ninguém é maior que tu." E aí, sabe quem sou eu? O homem esguio que observa as crianças. O homem magro se trata de uma criatura maligna. Ele seria capaz de esticar seus membros e o próprio tronco, e seu objetivo é sempre causar medo. Para observar as pessoas que pretende capturar, a criatura seria capaz de mudar sua própria forma. De acordo com as lendas, as presas preferidas dele são as crianças. Antes de capturar e acabar com suas vidas, ele costuma vigiá-las de longe. Os relatos mais comuns de suas aparições vêm do Japão e da Noruega. Porém, muitos brasileiros juram já ter visto ele por aí. E aí, sabe quem sou eu? O suicídio de Lula Molusco. Atenção, se você tem medo, sugiro que não assista. Red Mist é um episódio perdido do desenho Bob Esponja. Ele foi criado por um animador escocês que agora está preso. O episódio começa com Lula em sua apresentação de clarineta. Um narrador o apresenta. Logo ele aparece com olhos vermelhos e tristes. Assim que começa a tocar, todos começam a vaiar. E a plateia toda está com olhos avermelhados, o que é muito estranho. A cena a seguir é o personagem voltando para casa, com as mãos no rosto em silêncio. A imagem vai se distorcendo aos poucos, com o surgimento de um ruído incomodante. Lula Molusco se aproxima do espectador. Um som de choro perturbador começa. Outro corte. E o Molusco está em lágrimas, que se transformam em sangue. E aí? Teria coragem de ver esse episódio perdido? O ajudante mal do Papai Noel. Ele é uma criatura meio cabra, meio demônio, que ajuda o Noel com as crianças malcriadas. De acordo com o folclore europeu, se uma criança não se comportasse bem, a criatura iria até sua casa na noite anterior a 6 de dezembro para punir a criança má. Os pais usam a história para ameaçar seus filhos durante todo o ano e fazem com que a assustadora criatura realmente apareça em suas casas se as crianças não respeitarem as ameaças. No Brasil, algumas cidades do sul que têm influência alemã também possuem as suas versões da criatura. Porém, sua aparência no Brasil é um pouco diferente. Ele se veste de roupas velhas, tem cabelo de palha e carrega um saco em suas costas. Essa criatura era utilizada para botar medo nas crianças até a década de 1950, e sua história lembra bastante com a do Homem do Saco. E aí, sabe quem sou eu? As mensagens da mulher de olhos esbugalhados. Essa lenda é sobre uma mulher com olhos esbugalhados, cabelos pretos, boca rasgada até as orelhas e uma expressão assustadora. Os primeiros rumores começaram em 2016, com diversas histórias. Foi dada a ideia de que seria uma figura sobrenatural que aparecia de noite, no quarto das crianças, para aterrorizar ou que surgia pelo telefone. Também se fala de um suposto challenge, que levarão crianças a executarem atos violentos, com ameaças de morte à família e amigos, caso não cumpram os desafios. As pessoas recebem uma ligação de um número desconhecido. Junto com essa ligação no WhatsApp, as vítimas recebem também uma imagem bizarra da mulher. O pior de tudo é que o suposto ser sobrenatural pode conversar em vários idiomas, inclusive o português. Em 2018, surgiu a notícia de que uma jovem argentina de 12 anos se suicidou por causa do challenge, algo que nunca foi confirmado oficialmente. E aí, sabe quem sou eu? Rituais funerários mais bizarros pelo mundo. Em Papua, na Nova Guiné, na tribo Dani, na morte de um familiar, as crianças e as mulheres mais próximas ao falecido demonstram sua dor de uma forma extrema, amputando a falange de um dedo. Apesar da prática ter sido proibida, ainda existem famílias que realizam esse ritual. O ritual funerário da tribo Toraja, na Indonésia. Quando um dos seus membros morre, o corpo do defunto permanece na sua casa durante meses, até que os preparativos do funeral tenham terminado. Finalmente, no dia do enterro, são sacrificados 2 búfalos e o cadáver é carregado nos ombros dos familiares até o túmulo. Na Índia, os aguariçados celebram um dos rituais mais arrepiantes. Dessa forma, obterão grandes poderes físicos e mentais. Após jogarem um cadáver nas águas do rio Ganges, eles comem sua carne crua. E aí, sabe quem sou eu?
A bizarra história da garota que achava que sua família eram os porcos. A história real é de uma pequena criança que vivia com seu pai e seu irmão em uma fazenda de leitões. A mãe foi condenada à prisão depois que ela tentou matar seu próprio filho. Com isso, afetou a menina, que a partir daquele momento começou a viver em um mundo de fantasia, onde sua única família eram os porcos. Sob as condições que sua filha se encontrava em achar que sua única família eram os porcos da fazenda de onde viviam, o pai decidiu matar todos os animais. Então ela saiu correndo pela fazenda e acabou escorregando, e caiu em uma máquina trituradora. Seu corpo foi todo triturado. Depois disso, o pai dela acabou enlouquecendo e em segundos matou seu outro filho e depois se matou. Embora seja um fato pouco conhecido, vários moradores do local relatam que às vezes aparece misteriosamente uma menina de silhueta com cabeça de porco. E aí, sabe quem sou eu? A lenda do homem alto e assustador que assombra as crianças. Em 1969, um homem chamado Ryan se mudou para um apartamento com seu filho. Ao se mudarem, já notaram algo estranho na casa. Havia móveis incrivelmente tortos. Eles ignoraram aquilo e depois de um dia exausto colocando a mobília, eles foram dormir. Lá pelas 3 da manhã, Ryan se levantou depois de ouvir um grito vindo do quarto de seu filho. Ao chegar lá, ele viu seu filho quase ser morto pela entidade grande e torta. Ryan pegou seu filho e foi para um hotel, mas como a situação financeira dele não estava muito boa, ele voltou para o apartamento. Ryan descobriu que existia um porão, então desceu até o porão, ligou a luz e se deparou com o corpo de seu filho que já aparentava estar morto há dias. Junto ao corpo estava escrito: "Havia um homenzinho." E aí, sabe quem sou eu? O hotel de tortura mais aterrorizante do mundo. Em San Diego, nos Estados Unidos, existe o hotel mais assustador do mundo. As pessoas se hospedam lá para passar por uma verdadeira experiência de horror durante 4 até 8 horas, se aguentar. Para entrar lá, só acima de 21 anos, mostrar exames que você não tem problemas de coração e assinar um termo de responsabilidade ciente das torturas que irá sofrer lá dentro. As regras do McCamey Manor são totalmente diferentes. Aqui os monstros vão encostar em você. Você vai ser amarrado, vão jogar sangue em você, vão colocar bichos sobre você, obrigar você a comer comidas nojentas, tacar você dentro de um caixão, colocar sua cabeça numa jaula com mais cobras, sem contar no ambiente assustador com cenografia, luzes e cheiros próprios. E tudo é filmado o tempo todo. O objetivo é fazer o hóspede chorar. Não há relatos que alguém tenha suportado as 8 horas no hotel. As pessoas entram em dupla e passam por 4 locais diferentes dentro do hotel. É uma experiência que faz com que a pessoa fique chocada e não queira voltar nunca mais. A equipe do hotel só garante que não há violência física e todos saem de lá ilesos. E aí, sabe quem sou eu? A história da menina com olhos de botões. Em Port Chester, na Inglaterra, vivia uma senhora e sua neta recém-nascida. Ela era muito misteriosa, sua aparência era aterrorizante. O filho da velha e sua esposa perderam a vida em um incêndio, e enquanto a cabana que estava queimando, ela conseguiu resgatar sua neta. Após o incidente, a velha proibiu sua neta de sair de casa. Foi dito que a menina tinha perdido o rosto no incêndio, ou que a velha tinha enlouquecido e a manteve trancada em sua casa. Então, Neil e uns amigos montaram um acampamento perto da casa da velha, para tentar espionar. Porém, uma das meninas teve a ideia de invadir a casa. Eles entraram e encontraram a neta. A menina teria que ter 10 anos de idade, mas no quarto encontraram um berço. Quando viram o rosto do recém-nascido, uma das crianças gritou de medo. O que estava no berço era um pedaço de carne semi-carbonizada. No incidente, a velha retirou o corpo da neta, que estava sem vida e completamente em chamas. Então, botões foram adicionados no lugar dos olhos, além de costuras que formaram sua boca. Com os gritos, acordaram a vizinhança. A idosa foi levada a um centro de reabilitação mental. E aí, sabe quem sou eu? A lenda da criatura que assombra o sono dos americanos. Essa criatura teria 1,80 m de altura, pele cinza, grandes garras, dentes muito afiados e olhos completamente pretos. Suas longas garras servem para dilacerar os humanos que persegue. Essa criatura costuma aparecer durante a noite em locais sombrios e com poucas pessoas por perto. Ele foi avistado pela primeira vez na área rural do estado de Nova York. Durante o verão de 2003, ele passou a ser visto com mais frequência. A primeira aparição da criatura, ele deixa sua vítima escapar. Já na segunda, ele entra em sua casa e fica no pé da cama da vítima, a observando. Depois disso, ele passa a visitar frequentemente sua vítima. Ele tem 2 objetivos: matar ou levar a vítima à loucura. Quando ele vai matar, ele estripa as vítimas com suas garras e come seus órgãos. E aí, sabe quem sou eu? Conheça a história de Ed, um serial killer. Tudo aconteceu no interior de Wisconsin. Ed era o esquisitão da vizinhança, morava com sua mãe e nunca saía de casa. Quando sua mãe morreu, ele continuou na casa junto com os objetos deixados por ela, tornando-se cada vez mais sombrio. Com o desaparecimento de Bernice Warden em 1957, a polícia começou a suspeitar de Ed. Então, fizeram uma busca na propriedade, onde encontraram um galpão que escondia o corpo dela, decapitado, pendurado por cordas para baixo como um animal. Encontraram crânios humanos, um abajur e assento
1900 feitos de pele humana, tampões de crânios humanos utilizados como prato de sopa, cintos e meias feitos a partir de carne humana, puxadores de janela revestidos por lábios. Após a descoberta, os investigadores afirmaram que as peles dos rostos foram retiradas e usadas como máscaras. Ed foi preso, constatado mentalmente incapaz e internado. Passou o resto de seus dias em um hospital psiquiátrico. Ed faleceu em 26 de julho de 1984, aos 77 anos. E aí, sabe quem sou eu? A lenda de Mary. Uma de suas origens mais conhecidas seria a de que Mary teria sido brutalmente assassinada por um cirurgião, por motivos passionais, seus olhos arrancados e seu corpo deixado em frente a um espelho onde, com suas últimas forças, ela teria feito a marca registrada do médico, denunciando assim seu assassino. Conta a lenda que pessoas que escondem um assassinato em seu passado, seja por participação direta ou apenas como testemunha, seriam caçadas pela senhorita Mary, tendo seus olhos arrancados. De acordo com algumas lendas, deixariam no espelho o nome da pessoa que sua vítima teria escondido a morte. O ritual. Caso alguém repita seu nome 3 vezes em frente ao espelho, uma mulher ensanguentada aparecerá. E aí, sabe quem sou eu? O conto da princesa que matou sua madrasta, onde o príncipe espalha piche na escadaria na esperança de que a princesa fique presa. Seu plano falha e apenas seu sapato fica preso. Suas irmãs, que são bonitas, tentam enganar o príncipe para se casar com ele. Uma irmã corta fora seu dedão do pé para que ele possa se encaixar no sapato. A outra corta fora seu calcanhar, mas elas são desmascaradas. Os olhos das irmãs são arrancados como punição. Essa princesa foi baseada em uma história muito obscura contada em 1697. Nesse conto de fadas obscuro de Basile, a princesa desabafa com sua professora a respeito de sua madrasta. A professora disse que a princesa tem que matar sua madrasta, fechando um baú grande de madeira em seu pescoço. A princesa deve convencer seu pai a se casar com a professora. Então ela mata sua madrasta e o casamento acontece. Porém, a professora estava escondendo suas próprias 7 filhas. Depois do novo casamento, o pai dela perde o interesse em sua própria filha. Todas elas começam a maltratá-la, e ela é confinada na cozinha para trabalhar como empregada. Mas é bom saber que a princesa nem sempre foi inocente. E aí, sabe quem sou eu? Conheça a história do palhaço assassino. John Gacy era um empresário de sucesso, porém antes do sucesso ele enfrentou uma infância cheia de traumas. Então ele se formou em administração, trabalhou em uma loja de sapatos e se casou. Se mudou para Loa, onde a família de sua esposa tinha um restaurante, e foi aí que começaram os crimes. Trabalhando no restaurante, ele assediava os jovens que passavam por lá. Foi condenado por estuprar um jovem de 17 anos, mas não cumpriu sentença. Sua esposa pediu o divórcio e ele se mudou para Chicago. Lá montou uma empresa de construção. Os vizinhos o admiravam, apesar do mau cheiro de sua casa. Então ele criou um personagem, Pogo o Palhaço, atraindo adolescentes e crianças com balões e pelúcias. Um jovem desapareceu depois que Gacy lhe ofereceu um emprego. Durante as investigações, a polícia foi até sua casa e encontrou vários corpos em estado de decomposição no seu porão. Entre 1972 e 1978, Pogo havia assassinado 33 adolescentes, apesar de confessar que o número era maior. Ele foi condenado à morte e, depois de 14 anos, em 1994, morreu com uma injeção letal. E aí, sabe quem sou eu? Oi, hoje eu vim contar o caso da boneca que foi possuída. Donna, uma estudante de enfermagem, havia ganhado a boneca de sua mãe quando se mudou para Connecticut. Ela tinha acabado de começar a faculdade. E então, ela e sua colega de quarto começaram a perceber que quando elas voltavam para casa, a boneca estava sempre em uma posição diferente. Preocupados com o que estava acontecendo, as colegas pediram a ajuda de um médium que disse que a boneca estava sendo possuída pelo espírito de uma menina que havia morrido naquele apartamento há muito tempo atrás. Certo dia, um amigo das garotas estava dormindo no sofá quando acordou totalmente sem ar, sendo estrangulado pela boneca. Assustadas com aquilo, chamaram um padre, porém nem ele conseguiu dar conta. Então chamaram um casal de investigadores paranormais, que logo descobriram que se tratava de um demônio que tentava possuir Donna. O casal levou a boneca para sua casa, vendo muitas vezes ela levitar e aparecer em outros lugares sem explicação nenhuma. E então eles a prenderam em uma urna de madeira com vidro e a deixaram em seu museu de ocultismo, permanecendo lá até hoje. E aí, sabe quem sou eu? A lenda da mulher que pisa na barriga das pessoas enquanto elas dormem. Essa é uma lenda do folclore brasileiro muito popular no interior do estado de Minas Gerais e São Paulo. De acordo com essa lenda, é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possui unhas grandes e dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e queixo grande. De baixa estatura, ela tem cabelos brancos desgrenhados. Seu olhar transmite algo maligno, assim como suas gargalhadas que mostram seus horríveis dentes verdes. De acordo com a lenda, ela passa grande parte do tempo nos telhados das casas, fica observando o movimento dentro das casas. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação.
sai do seu esconderijo e pisa no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima consegue acompanhar tudo de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois não consegue fazer nada para sair da situação. E aí, sabe quem sou eu? A mulher sem expressão. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedar Sinai usando um vestido branco e coberta de sangue. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela se parecia com um manequim. Seu rosto não tinha sobrancelhas. A segunda é que havia um gatinho preso em suas mandíbulas. O sangue escorria em seu vestido e pelo chão. Então, ela o puxou para fora de sua boca e o jogou de lado e desmaiou. Desde o momento em que entrou no hospital até ser limpa, ela estava calma, sem expressão e imóvel. Os médicos acharam melhor imobilizá-la até que as autoridades chegassem. Porém, assim que a equipe tentou sedá-la, ela reagiu com uma força extrema. Ela virou sem emoção e sorriu. Assim que ela sorriu, uma médica gritou e ficou em choque. Na boca da mulher não haviam dentes humanos, mas pontas longas e afiadas. O médico teria olhado e dito: "Mas o que diabos é você?" Ao ouvir o segurança se aproximando, mordeu a garganta do médico, arrancando sua jugular e deixando-o cair no chão. Ela se levantou e inclinou sobre ele. Então ela sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." O médico se encheu de medo enquanto ele a olhava se afastar. A mulher nunca mais foi vista. E aí? Vocês acham que essa história é verdadeira ou falsa? A bizarra teoria de que estamos em 1969. Tudo começou quando várias pessoas começaram a notar que nos computadores marcam que estamos em 1969. Como, por exemplo, essa ligação feita pelo WhatsApp em 2021 que marca que foi feita em 1969. Isso tem acontecido frequentemente. Bom, não só no WhatsApp, mas como em outras redes sociais também. Bom, sabemos que em 1969 tivemos várias coisas marcantes na história. Como, por exemplo, o milésimo gol do Pelé, o homem pisando na lua pela primeira vez, o último show dos Beatles e o primeiro transplante de coração. Mas o mais bizarro é que em 1969 tivemos a gripe de Hong Kong. Essa gripe pegou o mundo em 1968 e se espalhando geral em 1969. Ela foi a terceira e última pandemia de gripe do século XX. Estamos passando por mais uma pandemia. E assim como a gripe de Hong Kong, o coronavírus também começou na China. A teoria diz que estamos no universo paralelo do passado e tudo se repete. Algumas pessoas também notaram que o relógio para às vezes. A bizarra teoria da Peppa Pig. Se você pesquisar no Google por Peppa Pig House Wallpaper, que significa papel de parede da Peppa Pig, aparece uma coisa meio estranha. Bom, olhando assim parece normal, mas presta atenção. Bom, nessa foto aparece a família da Peppa Pig toda feliz, normal, a casa deles lá atrás, mas reparem na primeira janela do canto direito. Repararam agora? Ali atrás tem um outro porco. Sim, na janela aparece um outro porco. E percebe-se que é uma porca, uma menina. E em vários episódios da Peppa Pig já apareceu essa porquinha no vitral. A teoria diz que Peppa Pig tem uma irmã e que os pais não gostam muito. Então eles mantêm ela presa dentro de casa em cárcere privado. E que existem alguns episódios perdidos e excluídos da Peppa Pig, onde ela está comendo bacon. Bom, bacon é porco, então ela estaria praticando canibalismo. E que esse bacon que ela come seria essa irmãzinha que os pais mantêm em cárcere privado. A passagem secreta do Monte Rushmore. O Monte Rushmore está localizado em Keystone, no estado norte-americano de Dakota do Sul. Nesse monte há esculturas de 4 presidentes que foram muito importantes para a história dos Estados Unidos. Que seria George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. Thomas Jefferson foi o principal redator da Declaração da Independência dos Estados Unidos no ano de 1776. Theodore Roosevelt foi consagrado por suas conquistas na liberdade de expressão. E Abraham Lincoln foi líder da nação durante sua crise interna mais grave. Elas variam entre 15 a 21 metros de altura. Mas essa tal passagem secreta existe sim. Ela fica localizada atrás de uma das cabeças de um dos presidentes, que seria atrás da cabeça de Abraham Lincoln. Ela é completamente inacessível para os turistas. Ela é lacrada por uma porta de concreto gigante, e apenas o governo tem acesso. Lá dentro são guardados documentos históricos do país, coisas que ninguém jamais pode saber. Coisas absurdas que assustariam toda a população. A teoria bizarra de Marcia e o urso. Marcia nasceu em uma família super normal, mas a família começou a notar que tinha algo de errado com ela. Pois a menina com 3 anos de idade batia em todo mundo e quebrava tudo. Então quando ela completou 5 anos, seus pais resolveram pôr ela para adoção. Mas como Marcia tinha problemas mentais, ela acabou fugindo do orfanato assim que teve uma chance. Ela acabou então parando numa floresta e continuou maltratando e batendo nos animais. Todos os animais morriam de medo dela e fugiam dela. Até que ela encontrou um urso na floresta, então ela jogou uma pedra nele. E então o urso foi pra cima dela para se defender e assim matando Marcia. A teoria bizarra sobre o Snapchat.
Acho que todo mundo aqui lembra do Snapchat. O Snap é um aplicativo que fez muito sucesso de 2013 até 2016, mais ou menos. Um dos filtros mais usados do Snapchat era um filtro de cachorro. O filtro ficou tão popular que até os famosos que tinham Snapchat começaram a usar. Na verdade, esse filtro de cachorro não é tão fofinho assim como você pensa. A teoria diz que o Snapchat não digitalizava seu rosto somente para usar o filtro, mas sim para colocá-lo no banco de dados do governo. Segundo a teoria, suas fotos com esse filtro faria parte de um programa do FBI, que se chama Sistema de Identificação da Nova Geração. Ou seja, seria um aplicativo espião. O programa seria voltado basicamente para descobrir dados de antecedentes criminais, tanto pessoas honestas como criminosos. Eles teriam todos os nossos dados com somente o reconhecimento facial do filtro. A bizarra teoria sobre Bob Esponja. A teoria afirma que os personagens de Bob Esponja seriam, na verdade, criaturas vítimas de deformação e mutação radioativas, após os testes nucleares dos Estados Unidos na Guerra Fria. Sendo assim, a fenda do biquíni seria o Atoll de Bikini. O Atoll de Bikini é um atoll do Oceano Pacífico, onde os Estados Unidos detonaram 23 bombas em 1946. Além também da semelhança dos nomes da ficção e da realidade. E cenas de explosões são completamente comuns no desenho do Bob Esponja. A bizarra teoria sobre o grupo musical Blackpink. Blackpink é um grupo feminino sul-coreano formado em 2016. Ele é composto por 4 integrantes. A teoria diz que tem mais uma integrante no grupo, uma 5ª membro. Alguns fãs começaram a analisar alguns vídeos da banda e começaram a perceber que sempre tinha um espaço faltando entre elas, como se Blackpink tivesse uma 5ª integrante. Porque na coreografia das músicas pareciam que elas estavam incluindo uma 5ª pessoa, mas uma pessoa que só elas poderiam ver. Talvez uma integrante invisível. Não só nos ensaios das músicas, mas também em todos os shows delas sempre tem um espaço faltando, como se tivesse uma 5ª pessoa invisível, talvez um espírito. É como se elas sempre tivessem que apoiar nessa pessoa e abrir o espaço para a pessoa. As fotos do grupo nunca são centralizadas, sempre tendo um espaço, como por exemplo nessa aqui também um espaço certinho. Em clipes também. A bizarra teoria do jogo Talking Angela. Provavelmente vocês lembram desse jogo que foi muito popular lá para 2013, 2014. Bom, era um jogo que você conversava com essa gatinha, você fazia perguntas pra ela e ela respondia você. Mas a teoria é de que esse aplicativo era pra espionar crianças. Bom, parece que o jogo foi tomado por um grupo de hackers e que eles tinham acesso a tudo do seu celular e a sua câmera. Se você fosse maior de 18 anos, não acontecia absolutamente nada, mas se você é menor de idade, ela começava a fazer umas perguntas muito estranhas. Por exemplo, onde você mora, quantos anos você tem, como seus pais chamam, que bairro você mora. E pela câmera do celular, eles estão te vigiando e tiram fotos de você e sabe tudo sobre a sua vida. Na teoria diz que você consegue até ver um homem pelo reflexo do olho dela. Dava pra ver o rosto certinho dele, olhos, boca, nariz. E quando as crianças mentiam suas idades ou mentiam qualquer informação, eles falavam: não, você não tem 30 anos, você realmente tem 12. Eu sei onde você mora, e falava o nome da rua e tudo. A teoria do projeto Bluebeam, desenvolvido pela NASA. O projeto Bluebeam seria uma forma de dominar o mundo através de uma só religião. Mas para isso, eles precisariam destruir todas as religiões já existentes. As pessoas por trás desse projeto seria a NASA e o governo dos Estados Unidos. O primeiro passo seria implantar falsas provas arqueológicas, que desmentissem as outras religiões. Essas falsas provas arqueológicas seriam através de terremotos artificiais. O terceiro passo seria hologramas no céu de divindades, de cada religião. Esses hologramas apareceriam no céu do mundo todo, e essa divindade falaria para as pessoas pararem de acreditar em suas crenças. Eles iriam juntar essas todas as divindades e criar uma única religião. E seria nada mais, nada menos do que o anticristo. Outra parte do projeto seria uma lavagem cerebral em todas as pessoas do mundo. E pior que esse aparelho já existe. Já foi usado há muitos anos atrás. Eles simulariam também uma invasão alienígena no mundo. Depois de tudo isso, o projeto estaria pronto para a dominação do mundo. E quem estaria por trás disso tudo seria os Illuminates. A teoria de que Moana estava morta durante o filme todo. A teoria afirma que Moana morreu quando ela foi se encontrar com Maui. E como a gente já sabe, o barco da Moana naufraga quando ela está indo pra ilha encontrar o Maui. E quando a Moana acorda, o barco dela tá nesse estado e ela não sofreu nenhum arranhão. E além disso, na mitologia plognésia, acredita que no outro mundo é como se fosse uma praia. E que normalmente são habitadas por espíritos e entidades. Bom, vale lembrar também que a Moana não interage com nenhum ser humano. Bom, o Maui não conta, ele é tipo um semideus. Ela se comunica somente com a sua avó, que é um espírito. Bom, e se parar pra pensar, ela não teve um arranhão durante o filme todo. Mas como a gente sabe, no final Moana consegue restaurar o coração de Defeat. E além de receber o barco como presente de Defeat,
ela recebe sua vida de volta. E até nessa cena o Maui fala que o Rei Rei tá vivo ainda, sugerindo que o Defeat salvou o Rei Rei também como presente. Aconteceu um efeito Mandela com a Melody. Gabriela Abreu Severino, mais conhecido como Melody, e anteriormente como MC Melody, hoje em dia é só Melody. Sim, o nome dela é Gabriela, Melody é o nome artístico. Porque Melody significa melodia, ela canta tal e essas coisas. Melody começou a ficar famosa em 2015, quando ela tinha apenas 8 anos. Depois de 2 anos, ela acabou gravando um vídeo com o Felipe Neto pro canal dele, onde o Felipe Neto dizia que ela tinha 10 anos. 8 anos atrás, gente, olha só que descoberta, que fácil, ela tem 10 anos de idade. Esse vídeo foi gravado em 2017. Ou seja, Melody hoje em dia tem 13 anos de idade. E esse ano de 2021 ela iria fazer 14 anos. Mas meio que acabou acontecendo um efeito Mandela. Melody postou uma foto no seu Instagram dizendo que daqui 2 semanas ela vai fazer 13 anos. Alguém aí gostaria de vir na minha festa de 13 aninhos? Faltam 2 semanas. Todo mundo já achava que ela tinha 13 e ela disse que vai fazer 13. E aí, seria mais um efeito Mandela? Teoria bizarra sobre a Larissa Manoela. Larissa Manoela é uma atriz, cantora, modelo, escritora e dubladora brasileira. Ela ficou mais conhecida por interpretar Maria Joaquina na telenovela Carrossel. Em 2017, Larissa Manoela estrelou no filme Meus 15 Anos. E é aí que começa a teoria. Após lançar o filme, as pessoas começaram a notar uma coisa bem estranha na letra da música tema do filme. Teorias e sites afirmam que Larissa tenha feito pacto para ficar famosa. E que em forma de música do filme, ela teria contado sobre esse pacto. Aqui no meu quarto, eu faço meu pacto de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer, com medo e coragem, descubra a vantagem de ser quem eu sei ser. Não importa o que acontecer. A bizarra teoria por trás das músicas do RBD. Bom, se você foi uma criança ou um pré-adolescente nos anos 2000, você se lembra da novela Rebelde. E da novela foi criado o grupo musical RBD, que teve início em 2004 e acabou em 2009. Na época surgiram muitas teorias sobre algumas músicas da banda, como por exemplo na música Que Há Detrás. A teoria diz que essa música fala de uma mulher que é possuída por um espírito todas as noites, que ela tem consciência disso, mas não sabe o que fazer. Ela não dorme mais, ela entrou em depressão e ela só fuma. Ela não consegue se comunicar com ele e tenta descobrir quem é esse espírito. E o que há por trás dele? Que ele tenha possuído ela por estar frágil emocionalmente. Ou que esse espírito seja o namorado dela que faleceu recentemente. A teoria bizarra de que em 2020 nós estávamos num universo paralelo. E que agora em 2021 a gente tá voltando pro nosso universo. Bom, sabemos que 2020 foi um ano muito bizarro, onde muita coisa aconteceu. Além da pandemia e outras coisas, o ano também passou muito rápido. A famosa bola da Times Square que abaixa todos os anos, esse ano abaixou 00:01 e não meia-noite. Fora... Meu Deus, acho que o mundo tá acabando. Fora que alguns computadores acham que ainda estamos em 2020. Se pesquisarmos no Google quantos dias faltam para 2021, falam que faltam 341 dias. Até mesmo se perguntarmos para Siri. Ei Siri, quantos dias faltam para 2021? Será em 339 dias. Bizarro. Além de que muita gente não se lembra de ter comemorado a Páscoa no ano passado. E vários outros efeitos Mandela. A bizarra história da menina que ficou possuída após assistir Annabelle. Em 2017 lançou o filme Annabelle 2, A Criação do Mal. E uma jovem teve um surto após assistir o filme. Isso aconteceu num shopping de Teresina, no Piauí. No vídeo mostra uma menina caída no chão aos berros, tossindo muito, completamente descontrolada, enquanto alguns amigos preocupadíssimos tentavam ajudar. A menina teve que ser socorrida pela brigada de incêndio do shopping e em seguida levada para um hospital de ambulância. A bizarra história sobre os olhos Sampaku. Sampaku é um termo japonês que significa 3 brancos. Trata-se de uma característica presente em algumas pessoas onde o branco dos olhos podem ser vistos acima ou embaixo da íris. Íris do olho é o que dá a cor ao seu olho, como por exemplo a minha íris é castanha e eu tenho olhos Sampaku.
Pode até parecer uma coisa normal, mas no Japão existe uma espécie de superstição a respeito desses olhos, que pode inclusive até interferir no destino da pessoa. E os sintomas das pessoas que têm olhos sampaku são fadiga crônica, baixa vitalidade sexual, reflexos ruins, mau humor e insônia, podendo causar um desequilíbrio emocional, espiritual, psicológico ou orgânico, deixando a pessoa mais suscetível a doenças ou acidentes fatais. Esse é um exemplo de olhos normais e olhos sampaku. Note que o normal não dá pra ver o branco do olho nem em cima nem embaixo. Já o sampaku dá pra ver embaixo. Vários famosos que tinham olhos sampakus morreram de morte muito trágicas. E a teoria diz que todos que têm olhos sampaku morrem de uma forma trágica. Sim, existiram gigantes no passado. Não só seres humanos gigantes, mas animais, vegetais e árvores. Hoje em dia chamados de gigantes de silício. Foram encontradas em várias partes do mundo. Pessoas, animais, árvores gigantes petrificados. Como por exemplo esse gigante aqui. Outros têm o rosto perfeito, a silhueta. E animais gigantes como camelo, uma foca, esse elefante gigante encontrado no meio do oceano. Silício em latim significa pedra dura. Na Bíblia afirma que gigantes existiram. No livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 1 até o 8. Bom, na era pré-diluviana existia mais oxigênio na Terra do que hoje em dia. Então isso favorecia a vida gigante. E após o dilúvio, esses gigantes foram extintos. Reparem nessa pedra que é um tronco de árvore. Estudiosos afirmam que depois do dilúvio, sequências de raios fizeram com que a água ficasse aquecida, fazendo com que os gigantes virassem pedra. A teoria de que Anitta morreu e foi substituída por uma sósia. Anitta foi descoberta fazendo covers na internet e logo assinou um contrato milionário para gravar seu primeiro disco. Ela tinha acabado de sair da adolescência e estava lidando com uma pressão muito grande da fama. E então, com depressão, ela acabou procurando seus pais para conversar, mas não achou seus pais em casa. E tirou sua própria vida cortando suas próprias pernas. E então a gravadora decidiu colocar uma sósia no lugar da Anitta. E o primeiro CD da sósia lançou em 2013, repleto de mensagens subliminares sobre a morte da verdadeira Anitta. O primeiro indício seria a capa do CD, escrito Anitta com muito glitter, para tirar toda a atenção da sósia. No encarte ela está usando polainas, mostrando que foi exatamente ali aonde a verdadeira Anitta teria tirado suas próprias pernas. A música Som do Coração fala sobre depressão de Anitta, e a sósia teria gravado para homenagear ela. A Anitta adora o número 9, e a sósia da Anitta está usando uma camisa com o número 9 escrito Não Confie. O número 9 significa a morte de um ciclo e portas abertas para outro. Aqui a sósia estaria usando uma blusa com a estampa da Anitta, rosto tampado e dedo na boca pedindo para guardar segredo. A voz da Anitta seria mezzo-soprano, e da sósia seria soprano. A teoria sobre os reptilianos. Existe essa teoria de que muitos dos famosos são reptilianos. Bom, e para um reptiliano se transformar em um ser humano, ele precisa beber sangue humano. Dizem que os reptilianos são responsáveis pela morte da princesa Diana. Isso porque a princesa Diana teria descoberto que a família real inglesa seriam reptilianos. Diana sendo contra tudo isso e ameaçar expor eles acabaram dando um fim na vida dela, para que tudo ficasse silenciado. Existe até uma mulher responsável por fazer rituais para a família real, que afirmou que eles realmente são reptilianos e que a rainha bebe sangue humano para poder ficar sempre jovem no seu interior e nunca deixar a forma humana. Dizem que reptilianos têm cabelo um pouco avermelhado, olhos verdes ou mel. Eles têm uma audição extremamente aguçada, têm sempre a pressão baixa, porque a temperatura deles é mais baixa do que a nossa, e várias cicatrizes espalhadas pelo corpo sem explicação. A teoria de que coronavírus teria sido feito em um laboratório? Bom, essa teoria surgiu em março de 2020, logo no começo da quarentena. As pessoas então começaram a dizer que esse vírus veio para matar em massa e diminuir com a população mundial. Mas, peraí, é agora que começa a super teoria. Provavelmente você conhece Resident Evil, uma franquia de jogos eletrônicos homônima, distribuída pela companhia japonesa Capcom, e que depois acabou virando uma franquia de filmes. Sabemos que em Resident Evil tem uma empresa chamada Umbrella Corporation, que cria armas biológicas. Sabemos que em Resident Evil, um vírus criado por essa empresa causou um apocalipse que quase chegou ao fim do mundo. Bom, aqui temos o logo da empresa biotecnológica na China. E a coincidência é que o logo de Umbrella Corporation é exatamente igual a essa empresa biotecnológica na China. A única mudança é que foi substituído o vermelho pelo azul. A teoria diz que esse vírus foi criado propositalmente por essa empresa. E que até as letras do nome da cidade, se embaralhadas, formam corona. Efeito Mandela, parte 6. O vestido da Cinderela não é azul. Quando a gente pensa na Cinderela, a gente já pensa no vestido super azul, mas na verdade não é dessa cor. Nunca foi dessa cor. A real é que o vestido dela é mais pra prata ou cinza. Que beleza!
Inclusive, quando ela chega perto da fada madrinha, dá pra ver que o vestido não é azul. Exatamente porque a fada madrinha usa uma roupa bem azul. Bom, provavelmente você já deve ter assistido 101 Dálmatas. Todo mundo jura de pé junto que a esposa do Pongo se chama Brenda, mas na verdade é Brenda, com um P. Essa mulher. Você deve conhecer a Madame Mim da Espada Era Lei, mas o nome dela é Kim e não Min. Você já ouviu falar sobre a Terra Oca? É aquela teoria bem louca que disse que dentro do nosso mundo existe outro mundo. Sim, no núcleo do nosso planeta Terra teria vida, um outro mundo, com seres vivos, vegetações, animais. Algumas pessoas acreditam que existem 3 formas de você chegar até lá, que seria pelas cavernas, pelo Polo Norte e pelo Polo Sul. Há até quem diga que a fenda do núcleo da Terra possa ser vista pelo espaço. Existem relatos de pessoas que dizem ter chegado até lá, e essas pessoas relatam coisas muito similares. Essas pessoas que estavam na Antártica dizem ter sentido uma brisa muito quente, e que tem algumas passagens entre os gelos, que seria um portal. Eles dizem que lá tem humanoides, e que os seres vivos que habitam lá são muito altos e estranhos. Existe um filme chamado Viagem ao Centro da Terra que relata exatamente isso. E também tem Viagem ao Centro da Terra 2. E o mais bizarro é que toda vez que alguma dessas pessoas relatam esses acontecimentos, elas são logo silenciadas. A música Modo Turbo seria mais um efeito Mandela? Bom, em dezembro de 2020 foi lançada a música Modo Turbo, uma música de Anitta, Pablo Vittar e Luísa Sonza. Mas, peraí, com certeza vocês devem lembrar da cantora Paula Fernandes. Beleza, agora vamos relembrar um pouquinho da voz da Paula Fernandes. Como na cena de um filme, vencemos pesadelos enfrentando. Ok, agora presta atenção nesse trecho da música Modo Turbo. Quem canta essa parte seria Luísa Sonza. Mas quem não sabia disso jura de pé junto que quem canta aquele trecho de Modo Turbo é a Paula Fernandes. E aí, seria mais um efeito Mandela? Efeito Mandela, parte 5. No filme original do Peter Pan, ele nunca se refere à Terra do Nunca. O nome verdadeiro é Ilha Encantada. Vamos! Mas onde vamos? A Ilha Encantada. Encantada? Ali você não cresce. Bom, ainda falando de Peter Pan, você provavelmente lembra desse crocodilo do filme Peter Pan. Todo mundo acha que o nome dele é Tic Tac, por conta do barulho que ele faz por ter engolido um relógio. Mas ele não chama Tic Tac. No filme deixa bem claro que o nome dele é Crocodilo. Ô seu crocodilo, gosta de bacalhau? A Sininho nunca se chamou Sininho, nem Tinkerbell. Originalmente no filme, Peter Pan chama ela de Tilintim. Onde é que está, Tilim? Tilim! Tilim! A teoria de que o Willy Wonka seria um serial killer. Bom, A Fantástica Fábrica de Chocolate, o original, de 1971, seria um filme de terror fantasiado de comédia para a família. Willy Wonka não é exatamente o que pode se chamar de pessoa mais sã do mundo. Ele é um gênio da confecção de doces, que se isolou em sua fábrica ao lado de vários Umpa-Lumpas, para evitar os vários espiões das empresas rivais. Uma das teases sobre a Fantástica Fábrica de Chocolate diz que a vida alienada que Willy levou do resto do mundo diminuiu sua empatia pelas pessoas e transformou seu brilhantismo em loucura, motivando-o a matar criancinhas para usar como ingredientes secretos do seu chocolate. As evidências que comprovam essa teoria são o fato de que o Umpa-Lumpa já tinham preparado canções com o nome das vítimas e ensaiados previamente, e que nenhuma das crianças são vistas novamente, depois de sumir em circunstâncias suspeitas. Em 2010 foi lançado um livro com capítulos que ficaram de fora da obra. Traz a história de uma menina mal criada, que em certo momento a mãe da garota acusa Wonka de querer matar sua filha. E ele responde, mas é claro, faz parte da receita. Você sabe o verdadeiro significado da palavra Rá-Tim-Bum? Não é uma coisa tão ingênua quanto você pensa. Nas festas de aniversário, após cantar o parabéns, temos mania de falar o Rá-Tim-Bum. Rá-Tim-Bum é uma palavra mágica, usada pelos magos persas desde a Idade Média. Rá-Tim-Bum então significa eu amaldiçoo você. Os magos persas então usavam essa palavra para poder amaldiçoar a vida de uma pessoa. Então quando você canta Rá-Tim-Bum após o parabéns, significa que você está amaldiçoando sem querer a vida de uma pessoa. Efeito Mandela, parte 4. Primeiro exemplo é o macaquinho Jorge. Vocês conhecem o macaquinho Jorge de rabo, mas o macaquinho Jorge nunca teve rabo. Pois é, galera, ele nunca teve rabo. E vamos de Mickey Mouse. Mickey Mouse nunca teve suspensório. Ele
Ele usa apenas uma bermudinha vermelha, nada de suspensório. Vocês lembram do emoji de bandido? Pois é, esse emoji nunca existiu. Nunca teve esse emoji de ladrão. Bizarro, eu lembro desse emoji, eu usava esse emoji. Nosso querido chocolate Kit Kat. Kit Kat nunca teve aquele tracinho separando o Kit do Cat. Sempre foi tudo junto, Kit Kat. E agora o C3PO do filme Star Wars. C3PO nunca foi inteiro dourado. Ele tinha uma perna prateada. Sim, ele tinha uma perna prateada. E muita gente jura de pé junto que não, que ele sempre foi inteiro dourado. A teoria bizarra sobre a Peppa Pig. A teoria conta a história de uma menina que se chamava Peppa, que vivia com seu pai e seu irmão numa fazenda de leitões. Isso após a mãe da Peppa ter sido condenada à prisão, pois ela tinha tentado matar o próprio filho. Esse crime afetou profundamente o psicológico de Peppa, onde ela passou a viver no mundo de fantasias em que sua família eram porcos. Quando o pai de Peppa tentou acabar com todos os porcos da fazenda, ela saiu correndo para salvar os porcos. Mas ela acabou escorregando e caindo numa máquina trituradora. E acabou morrendo. Depois disso, vários fazendeiros relataram que viram Peppa com rosto de porco. A bizarra teoria de Phineas e Ferb. A teoria diz que Phineas e Ferb é baseado em história real. A teoria da conspiração afirma que Phineas sofria de hiperatividade, transtorno de TDAH, e que Ferb nasceu com problemas de retardo mental. Os dois eram meio-irmãos. E que ambos eram irmãos de uma garota que tinha esquizofrenia, chamada Candace Flynn, que viveu em uma casa em 1993. Os pais se divorciaram e ela ficou sob os cuidados da mãe, que não era de dar muita atenção pra ela. Candace sempre imaginava os irmãos construindo coisas, vivendo grandes aventuras, e quando ela contava pra mãe, a mãe não acreditava. Por conta da frequência com que ela fazia isso, a mãe foi procurar ajuda, um especialista, um psiquiatra, que acabou receitando alguns remédios pra ajudar a garota, mas isso acabou piorando o estado físico e mental dela. Candace tinha um diário e relatava tudo nele. Tempos depois, Candace foi encontrada morta no seu quarto com uma carta de suicídio. Depois do suicídio da filha, a mãe resolveu vender as histórias escritas no diário para a Disney Channel. E no ano seguinte surgiu o desenho Phineas e Ferb, contando uma história bem semelhante da mocinha que sofria de esquizofrenia. Você já teve um déjà vu? Déjà vu é a expressão francesa que significa já visto. É quando sentimos ou vimos algo pela primeira vez e temos aquela leve sensação de que isso já aconteceu antes. Segundo alguns cientistas, isso pode ser uma fusão com um universo paralelo. Em um universo paralelo pode existir outro de nós mesmos com a vida um pouco diferente. Um mundo igual ao nosso com poucos detalhes de diferença. Podem existir muitos universos paralelos, pois existem muitas galáxias no universo. Cerca de 2 trilhões de galáxias. Isso significa que cada galáxia tem sua quantia de planeta. Algumas teorias apontam que o nosso universo pode existir dentro de um buraco negro. E além do déjà vu, também existe o outer vu, que é quando alguém se lembra da mesma história que você, mas isso nunca existiu. Algumas teorias sugerem que sejam memórias guardadas de outra versão de nossos eus que vivem em um universo paralelo. O déjà vu pode ser a conexão da nossa mente com a mente do nosso outro eu no universo paralelo. No momento exato que os dois corpos estão no mesmo lugar, fazendo exatamente as mesmas ações nos dois universos. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre falha na Matrix. Falha na Matrix seria uma falha no nosso universo. Como se a gente vivesse num jogo de computador, num videogame. Sabe quando você tá jogando algum jogo de videogame e aí acontece algum bug e você fala, eita, o que aconteceu aqui? Então, é mais ou menos o que acontece com a gente. É como se a gente vivesse numa simulação. Como, por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo foi gravado ao vivo. Repare que o cara está segurando uma pasta vermelha. E assim que ele passa do carro, a pasta muda de cor e fica verde. Agora reparem nesse avião que está simplesmente parado no ar, sem movimento nenhum. Essa mulher captada por uma câmera de um carro, que na hora que ela para na faixa de pedestre, simplesmente as pernas dela bugam como se fosse um jogo de videogame. Olha isso. Temos também esse passarinho que está parado no ar, enquanto os outros passam por ele, ele continua batendo asas e não sai do lugar. Reparem nessa menina que quando ela vai cair, parece que ela bate numa coisa invisível e cai. E esse jogador que quando cai se levanta parecendo que está num jogo de videogame.